Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que é a professora Nayara. E nós vamos falar hoje sobre substantivo. Nosso terceiro capítulo do livro de gramática fala sobre essa classe de palavras e nós vamos falar sobre ela hoje. Tá bom? Baseado no que está lá no terceiro capítulo, pedi a vocês que estudassem esse capítulo e hoje nós vamos falar sobre ele aqui um pouquinho, tá bom? Veja só, substantivo é uma classe de palavras, ou seja, nós temos ali palavrinhas que possuem uma determinada função, determinadas características que se encaixam aí nessa classe de palavras chamada substantivo. Veja só, nós, seres humanos, temos uma necessidade de colocar nome em tudo que nos cerca, né? Até para nós fazermos referência a isso, para nós falarmos sobre as coisas, para nós convivermos com elas, né? Então nós temos necessidade de colocar nomes. Eu tenho nome, eu não cheguei falando, sou a professora Nayara. Nayara é o meu nome, você tem um nome, seus pais, seus familiares, a cidade que nós moramos tem um nome, o setor em que nós estudamos tem um nome, ou moramos, a nossa escola, enfim, tudo tem nome. E a classe de palavras que engloba esses nomes é o substantivo. E nós começamos a estudar as classes de palavras sempre por ela, né? Nós vamos começar então aqui pelo substantivo. Veja só, coloquei aqui algumas imagens. Nós temos o mundo. Mundo é o nome do planeta que nós vivemos, né? Nós temos o menino, a menina, a Maria, o João, o José, a Rafaela, a Letícia, o Marcos, enfim. Todo mundo tem um nome, né? E nós vamos agora falando aqui sobre esses nomes, sobre essa classe de palavras. E qualquer dúvida que você tiver a respeito deste conteúdo, a respeito do que for falado aqui na videoaula, vocês devem me procurar durante o plantão, tá bom? Das 7 às 11. Não sei se vai dar para esgotarmos aí o assunto dos substantivos nessa videoaula, né? Eu acredito que que será necessário dividir em duas partes, tá bom? Mas vamos aqui dando andamento. Quando você abre o terceiro capítulo lá do livro de gramática, nós temos lá como primeiro tópico: o que é substantivo? Você sabe o que é substantivo? E aí nós temos uma tirinha, né, da professora Norma, né, do Serafim, que tem a professora Norma, e aí nós vamos fazer a leitura aqui. Serafim, estou muito preocupada. A professora Norma disse que vai elaborar a prova dela hoje à noite. Caramba, Isabelle, logo hoje ela está com um humor terrível. Dá até para imaginar as substâncias que ela vai usar para elaborar as questões. Veja só, nós temos ali a professora Norma em um laboratório, né? Cuidado, área de radiação. Ela está fazendo a prova, veja só. Que perigo, né? Enfim. Aí, mais à frente, nós não vamos fazer a leitura de tudo que está lá no capítulo 3, né? Que eu já pedi que vocês fizessem isso, vocês já estudassem, e nós vamos estudar aqui os conceitos e as partes principais, tá? E aí nós temos lá embaixo o conceito, né? Substantivo é a palavra que usamos para designar o que chamamos de objetos substantivos, ou seja, tudo o que podemos apreender mentalmente como substâncias, como os produtos utilizados pela professora Norma para criar as questões da prova. Ela utilizou ali substâncias, né? Tudo que é substância, né? É objeto substantivo. Veja só, eu olho isso daqui, ó, eu sei que isso daqui tem um nome, né? Liguinha de amarrar cabelo, xuxinha, né? Enfim, tem vários nomes, né? Aí eu vejo esse outro objeto aqui, esse objeto eu sei que tem um nome também, é um fone de ouvido, veja só, fone de ouvido. Aí eu pego outro objeto, tem um colar aqui, ó, um colar com uma cruz, olha, outro nome, cruz. Veja só, enfim, se você olhar ao seu redor, nós temos
diversos objetos, e esses objetos possuem nome. Eles possuem nomes, né? Aqui, veja só. Aí nós temos o quadrinho Aprenda Mais. Em algumas gramáticas, você verá que os substantivos são palavras que nomeiam os seres em geral. A palavra seres, nessa definição, deve ser entendida no sentido proposto pelos gregos antigos. Segundo eles, essa palavra representava tudo o que existe no mundo real ou imaginário, ou seja, tudo que existe, foco nisso daí. Assim, não confunda a palavra ser nesse sentido com a noção de ser vivo. Não são somente os seres vivos que possuem nome, né? Tudo que existe, tá bom? Então, por isso que é utilizado aí, né? Alguns conceitos em que nós temos lá substantivos, são palavras que nomeiam seres. Seres, tudo que existe, tá bom? Tudo que existe no mundo real e no mundo imaginário também, certo? Como assim, professora, no mundo imaginário? Nós temos um personagem chamado Peter Pan. Peter Pan, ele existe no mundo imaginário, mas ele tem um nome. Então, veja só, tudo que existe no mundo real e no mundo imaginário tem nome. Então, substantivo é uma classe de palavras que nomeia seres, objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, dentre outros. Dei o exemplo do Peter Pan, né? Nós temos aqui o Pequeno Príncipe. Você já fez a leitura aí do Pequeno Príncipe? Nós já lemos o capítulo no nosso livro, né? Mas faça a leitura do livro todo, ele é pequenininho. Enfim, outro nome aí, né, do mundo imaginário. Substantivo é uma classe de palavras que nomeia seres, objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, dentre outros. O substantivo é assim chamado por dar significado a substâncias, sejam concretas e palpáveis, sejam apenas mentalmente apreendidas como substâncias, tais como nomes, qualidades, estados, processos, entre outros. Os substantivos possuem classificações de acordo com o tipo de substância que estão nomeando, além de variações de acordo com o gênero, o número e o grau deles. E é justamente sobre isso daqui que o capítulo 3 vai trabalhar, né? Sobre as classificações do substantivo, sobre número, gênero e grau do substantivo. E aí nós temos as primeiras classificações, veja só. Antes de vermos aqui sobre essa classificação em substantivo simples e composto, nós temos que saber e lembrar aí o que é radical. A palavra, ela possui radical. E o que é o radical? É a raiz, é a parte fixa que carrega o sentido básico da palavra. Essa é a raiz. Tanto que nós podemos observar variações da palavra, né? Vamos chamar assim de variações ou flexões, né? E o radical vai ser o mesmo. Gato, gatinho, gata. Veja só, o gat, G-A-T, nunca muda. É o radical da palavra, certo? Então, radical é a raiz estrutural que carrega o significado mais importante da palavra, elemento básico e significativo das palavras. Veja só, vamos voltar para o exemplo aqui do gato. O gato, o G-A-T, que é o radical, carrega o sentido básico. É um animal, né? Um animal, um mamífero e tal. Enfim, tem um conceito básico ali de gato. E aí, se eu coloco o ou ali, gato, é todo aquele conceito, mas do gênero masculino, do sexo masculino. Gata, já sei que é fêmea, né? E não macho, como gato. E se eu tenho gatos, é aquele conceito básico, aquela raiz, só porque nós temos vários animais. Veja só, vai acrescentando ali e aperfeiçoando, especificando o sentido. Mas o sentido básico fica ali na raiz, tá bom? Vamos agora aqui. Os substantivos, eles podem ser simples ou compostos. O substantivo simples é aquele que apresenta somente um radical. Veja só, nós vimos o que é radical, né? Quando a palavra possui apenas um radical, quando o substantivo possui apenas um radical, ele é classificado como simples. Por exemplo, jardim, livro, sol, chuva.
São palavras, nomes, ou seja, substantivos, que possuem aí apenas um radical, portanto, se classificam como substantivos simples. Mas nós temos também, em contrapartida, o substantivo composto. O substantivo composto é aquele que possui mais de um radical, né? E aí nós temos bomba, relógio, veja, é um nome só, o nome de um objeto. Bomba, relógio é o nome de um objeto, é um nome só ali. É um substantivo apenas, porém é um substantivo composto, porque em sua formação, há dois radicais ou duas palavrinhas. Palavra-chave, mais uma vez, dois radicais. Guarda-chuva, mais uma vez, um substantivo que possui mais de um radical, então é chamado de substantivo composto. Nós temos também o substantivo primitivo e o substantivo derivado. Veja só que eu separei aqui sempre em dupla, porque é um conceito contrapondo o outro, tá bom? Então, se você começar a aprender assim, vai ser mais fácil para você se lembrar de todas as classificações do substantivo mais à frente, tá bom? Porque há várias classificações. Vamos voltando. Substantivo primitivo é aquele que não vem de nenhum outro substantivo. São aqueles que não se originaram de nenhum outro. Aí nós temos porta, quadro, chuva. Agora o derivado, ele vai derivar de um outro substantivo primitivo. Então, enquanto o primitivo não vem de nenhuma outra palavra, não se origina de nenhuma outra palavra, o derivado vai se originar de um primitivo, né? São aqueles que se originaram de outros, se originaram de primitivos, tá? Exemplo, portaria. Portaria vem de porta. Veja, nós temos um nome, um substantivo que é derivado de um substantivo primitivo. Porteiro também vai derivar de porta. Chuvarada vai derivar de chuva. Quadrinho deriva de quadro, tá bom? Substantivos concretos e abstratos. Isso mesmo. Concretos e abstratos. Esse conceito aqui, às vezes nós aprendemos estes dois conceitos de forma errada, equivocada em algum momento anterior. Veja só, o que são substantivos concretos e o que são substantivos abstratos. Às vezes nós nos deparamos com conceitos assim: substantivo concreto é aquilo que a gente pode tocar, substantivo abstrato é aquilo que nós não podemos tocar, ou é aquilo que nós não podemos ver. Mas não é bem assim, nós não podemos nos prender a esses conceitos, porque, por exemplo, veja só, vento, você vê o vento? Não. Você pega o vento? Não. Porém, o vento, ele é um substantivo concreto e não abstrato, como se nós levássemos em consideração esse conceito, que tudo aquilo que nós não podemos ver é abstrato. Veja, já nós teríamos um erro aí, Nós temos um erro aí, então nós não podemos carregar esse conceito. Se você já escutou esses conceitos aí em outros momentos, apaga da mente, vamos aprender de novo aqui. E agora, realmente, o que são substantivos concretos e o que são substantivos abstratos. Vamos lá. Substantivo concreto é aquele que tem existência independente, nomeia algo que tem uma existência independente, seres de dependência própria, seja real ou imaginária. Veja só, barco. O barco, ele não depende de nada e nem ninguém para existir. É o barco, ele está lá. Então, é um substantivo concreto. Mar, igualmente, Ele é independente. Então, mar é o nome de algo independente. Ana, vidro, enfim, e dentre outros. Celular, computador, tudo isso nomeia objetos, e seres independentes. Agora, o substantivo abstrato, ele vem nomear aquilo que tem existência dependente, depende de algo ou alguém. Como assim? Veja só, os sentimentos, o amor. Amor, ele só existe se alguém senti-lo.
Então, ele depende de alguém para existir. Se não existir ninguém, não existe amor. O amor, ele precisa ser sentido. A saudade precisa ser sentida. A alegria precisa ser sentida. Então, depende de algo, alguém, né, para existir. Então, é substantivo abstrato, tá bom? Então, exemplo, saudade, cansaço. Cansaço nós sentimos. Cuidado, cuidado, nós que temos que ter o cuidado. Ele não é algo que existe independentemente, ele depende de alguém. Ansiedade, dentre outros exemplos que eu já mencionei aqui para vocês. Substantivos próprios e comuns. Vamos lá. Eu falei sobre o meu nome, o seu nome, o nome da cidade, o nome da escola. Tudo isso é substantivo próprio. São nomes que se aplicam a um substantivo em particular. São grafados com letra inicial maiúscula. E aí vem a professora em diversas vezes e diz: Fulano tem que escrever o seu nome com letra maiúscula. E, gente, às vezes acontece. Às vezes, muitas vezes acontece. Fulano, o nome da escola é com letra maiúscula, inicial maiúscula. O nome da cidade, Goiânia, inicial maiúscula, porque são substantivos próprios. E substantivos próprios são grafados com letra inicial maiúscula, porque designam seres em particular. Comuns, por sua vez, aliás, antes dos comuns, vamos ver os exemplos que eu trouxe ali, né? Brasil, José, Europa, BIC. BIC é o nome de uma marca, é uma marca em particular, então o nome dela é próprio, é um substantivo próprio, então grafado com letra maiúscula. Europa, José, Brasil, tudo isso grafado com letra maiúscula, nome de país, de pessoa e de cidade, Goiânia, do estado, Goiás, do setor que você mora ou que você estuda, Solarville, com letra inicial maiúscula, tá? Os substantivos comuns, esses, por sua vez, são os que usamos para nos referir de forma geral a seres de um mesmo grupo. Por exemplo, país, livro, caneta, telefone. Veja só, eu sei que o nome particular próprio de cada país é grafado de letra maiúscula, né, inicial maiúscula. Mas o nome geral, né, país, o nome país, ele não é grafado de letra com inicial maiúscula. Por quê? Ele é um substantivo comum, né? Ele é usado para designar ou se referir de forma geral a seres. Pessoa, eu escrevo com... Não é necessário escrever com letra inicial maiúscula, né? Só se iniciar um parágrafo de um texto. Caneta, eu não falei aqui da BIC? BIC é a marca de uma caneta, é o nome em particular da marca, mas o objeto em si é um substantivo comum, então ele é grafado com letra minúscula. Telefone, dentre outros substantivos comuns. E detalhe, gente, uma classificação não exclui a outra. Como assim, professora? Veja só, eu tenho aqui a palavra caneta. É um substantivo comum, obviamente não vai ser próprio, mas eu posso voltar aqui e ver que caneta é um substantivo concreto, é o nome de algo que tem uma existência independente. E eu posso vir aqui também e ver que é um substantivo primitivo, que ele não veio de outro. Eu posso vir aqui e observar que é um substantivo simples, porque tem só um radical. Veja só, dentre as classificações, entre as outras aqui, nós podemos ter mais de uma, tá bom? Então, uma classificação não exclui a outra. Somente nos casos aqui. Se é comum, obviamente não é próprio. Se é concreto, obviamente não é abstrato, tá bom? Vamos mais à frente. E aqui nós temos os substantivos coletivos. Esses são bem legais. Veja só, até trouxe para vocês aqui ó, alguns GIFs para eles mexerem, ó. Que gracinha. Substantivos coletivos são aqueles comuns que indicam um conjunto de animais, coisas ou pessoas. São substantivos que indicam conjunto, né? Veja só, aqui nós temos um cardume. O que é cardume? É o nome. É o nome do conjunto de peixe, né? De um grupo de peixes. A colmeia é um conjunto de abelhas, é o coletivo de abelhas.
ou enxame também, né? Enxame de abelha também. Nós temos aqui o elenco. O elenco é o quê? É um coletivo também? É um elenco, é um coletivo de atores, né? Então, são alguns coletivos, nós temos diversos. E a nossa gramática traz ali alguns deles. Veja só a quantidade. Olha o tanto. Tudo isso está lá na gramática de vocês, tá bom? Vocês podem abrir lá no 3º capítulo e fazer a leitura aí detalhada. Vamos ver alguns aqui somente? Veja, acervo é o coletivo de obras de arte, biblioteca é o coletivo de livros, bando é o coletivo de aves, boiada é o coletivo de bois. Vamos aqui, penca, coletivo de frutos, né? A penca de banana. Júri é o coletivo de jurados. Milênio, período de 1000 anos. Então, é o coletivo aí, né, de 1000 anos. Resma é o que? O coletivo que significa 500 folhas de papel. Reste é o coletivo de alhos, cebolas. Enfim, nós temos aqui diversos substantivos coletivos, tá bom? Que também são nomes. Nomes que se classificam como coletivos porque designam ali o conjunto, tá bom? E agora, nós vamos ficando por aqui com o nosso estudo sobre o 3º capítulo. O restante fica para a próxima aula, tá bom? Para nossa aula não ficar muito extensa, muito cansativa, tá bom? Mas você vai estudar aí o 3º capítulo, vai assistir essa videoaula e qualquer dúvida que você tiver, eu estou disponível para te atender, tá bom? O plantão acontece das 7 às 11, o e-mail para o envio das atividades, maxnayara@yahoo.com. Pessoal, desejo que vocês tenham um ótimo dia, tá bom? Bons estudos para vocês, uma ótima semana e até a próxima aula.